vistas aqui, Senhor, venham ser palavras diretamente de Ti, Jesus, que não exista, Senhor, nada que venha dela, Senhor, mas único e exclusivamente o Seu Espírito falando para a Sua igreja, Pai. Que cada um aqui esteja com os ouvidos abertos para ouvir, Jesus, com o coração, Senhor, quebrantado para obedecer, Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega ele, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fez de propósito, que eu sei. Amém. Graça e paz, amada igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Grata a Deus por mais um dia em sua presença, mais um dia que nós estamos vencendo, mais um dia que a gente presencia as maravilhas do nosso Deus, mais um dia que nós o exaltamos, o engrandecemos, e que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus essa noite, amém? Letícia já fez a pergunta e eu quero fazer de novo. O Senhor falou contigo essa noite? Você está feliz? Porque o Senhor, Ele fala através dos louvores também. E aí, a gente já não vai mais sair daqui da forma que nós chegamos. Se nós chegamos cansado, triste, cabisbaixo, hoje a gente vai sair daqui saltitante, alegre, para a honra e glória do nosso Deus, independente da palavra que foi pregada. Porque se eu levei um puxão de orelha, estou aqui para dar puxão de orelha também. E é sempre assim. E aí, essa semana, segunda-feira propriamente dito, minha impressora deu ruim. Ontem foi a minha prancha. Isso porque a gente está bem na fita, né? Coisas materiais. Mas louvado seja Deus que a nossa saúde está aqui de pé. Amém? Então essas coisas são meras coincidências. Porque a gente costuma dizer que quando a gente prega, a gente passa a prova antes, durante e depois. Tomara que o que vem depois não seja tão brabo. Em nome de Jesus. Amém? Você tem chamado? O que você está fazendo com o teu chamado? Nós temos ouvido nesse altar palavras de exortação, de chamamento, de posicionamento, e aí a gente precisa de verdade ouvir o que Deus fala nesse lugar, nos posicionarmos e assumirmos com responsabilidade o chamado que o Senhor tem colocado na nossa vida. Deus chama, nós nos posicionamos e assumimos a responsabilidade de um propósito.
chamado, transformação e disponibilidade para Deus. Você está disponível? Isaías 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A parte final desse versículo é um posicionamento. Nós, como discípulos de Cristo, precisamos ter a coragem de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Isaías, ele fala isso depois de ele questionar, depois de ele temer, numa passagem que ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundo e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O Senhor chama a Isaías para profetizar. E quantos de nós somos chamados pelo Senhor e tememos? Às vezes, damos desculpas. Às vezes, nos escondemos. O profeta Isaías, em Isaías 6, teve um encontro verdadeiro com Deus. Esse encontro mudou sua visão, seu coração e o seu propósito. Todos nós aqui tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor. Encontro que transformou as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Porque houve mudança nos nossos pensamentos, houve mudança nas nossas atitudes, houve mudança nas nossas escolhas. Poderíamos estar lá fora, poderíamos estar nesse frio, debaixo de uma coberta, mas escolhemos estar aqui porque o Senhor transformou a nossa vida. Nós tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor. Muitas vezes frequentamos a igreja, ouvimos mensagens, conhecemos versículos, mas Deus deseja que tenhamos uma experiência profunda e íntima com Ele. Experiência essa que transforma completamente a nossa mente, o nosso pensar. Eu costumo pensar dessa forma. Nós, como pais, devemos ensinar os nossos filhos no caminho de Deus.
Mas hoje eu tenho a minha filha Ana Beatriz, que nasceu no berço evangélico. Mas as minhas filhas não nasceram. E aí, elas foram criadas dentro da igreja. Mas eu tenho o meu filho mais velho, que não vivia o tempo todo comigo, indo para a igreja, onde eu pudesse ensinar no caminho. Falhei algumas vezes. E aí eu costumo dizer agora que ele precisa ter uma experiência profunda com o Senhor. Assim como qualquer um de nós, que mesmo estando aqui, precisamos ter uma experiência sobrenatural com o nosso Deus, onde nós vamos firmar os nossos passos na presença dele. Não adianta nós estarmos aqui só de corpo presente. Precisamos estar com nossos pensamentos voltados para o trono da glória do Senhor, onde ele vai falar conosco, vai nos orientar, vai nos ensinar. Por isso que eu digo que Deus deseja ter essa experiência. Mas nós também temos que desejar isso, buscar isso. Esse versículo resume 3 pontos nessa mensagem, que é o chamado de Deus, o posicionamento de Isaías e o compromisso que ele assume. Deus a todo momento está nos chamando, irmãos. A todo momento ele fala conosco. O chamado não começa em nós, começa em Deus. Nós temos Moisés, que foi chamado e não sabia e pensava que não sabia falar, que era duro nas palavras. Nós temos Jeremias, que Deus chamou e era uma criança. Deus usa quem Ele quer. Deus chama quem Ele quer, porque nós somos escolhidos dele. Jeremias 1:5 vai dizer: antes que eu te formasse no ventre te conheci. Deus sabe do teu proceder, Deus sabe e conhece a tua vida desde o ventre da tua mãe. O chamado é uma iniciativa divina. Deus vê potencial onde nós vemos limitações. Às vezes nós achamos que somos incapazes de fazer qualquer coisa para Deus. Mas Deus não chama um doutor da lei, Deus não chama um PhD, Deus não chama, pode até chamar, mas Ele capacita aqueles que se acham incapazes. Quantas vezes, irmãos, eu pensava não saber fazer nada. Quantas vezes eu me sentia incapaz. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. E mesmo a gente pensando e tendo as nossas limitações, Ele nos usa. Ele quer nos usar. Muitas pessoas acreditam que o chamado é só para pastores, para missionários, para líderes.
Mas todo cristão, todo irmão, todo, tem um chamado. Até o mais novo na fé. Todos têm. E aí, pastor pregou aqui na quarta-feira, no lugar do Tiago, que foi socorrer o seu corpo, foi socorrer a sua esposa. Ele disse que temos a responsabilidade com aquilo que Deus coloca em nossas mãos para fazer. Se nós temos algo para fazer, ou se nós nos colocamos nesse lugar de fazer algo para Deus, nós temos que assumir o compromisso e ter a responsabilidade de cumpri-lo. Nós somos um corpo, e o corpo está perecendo por minha e por sua causa. Nós precisamos pensar nisso. Pessoas estão desanimando porque eu não cumpro o meu papel. O Senhor falou isso comigo. O corpo está perecendo porque não obedecemos e respondemos ao chamado de Deus com posicionamento e responsabilidade. Quantas vezes Deus nos chama e respondemos com desculpas? Quando Deus chamou a Moisés, ele disse que não sabia falar. Quando Deus chamou a Gideão, ele disse, sou o menor da casa. Deus chamou a Jeremias e ele disse, eu sou muito jovem, eu sou uma criança. E nós? Muitas vezes, eu e você dizemos, não sei dar aula na IBD. Quantas vezes eu fugi? Quantas vezes eu resisti para não dar aula na EBD? E durante esse período, quantas almas nós perdemos? Porque o Senhor, Ele usa cada departamento dentro da sua casa. Ele usa até uma criança. Às vezes a gente fala, não sei pregar, eu não sei onde eu posso trabalhar dentro da igreja. E dentro da igreja tem tanta coisa para fazer, irmãos. Até um abraço, você está fazendo a obra do Senhor. Até abraçar alguém quando você entra por aquelas portas e dizer, Jesus te ama, você está fazendo a obra de Deus. Basta nós nos posicionarmos. Mas como eu disse, Deus nunca procura os mais capacitados. Ele capacita os que atendem ao seu chamado. Tenho certeza, irmãos, que no momento que você se posicionar, dizendo como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, eu tenho certeza absoluta que Deus vai te capacitar. Deus vai colocar as palavras nos seus lábios. Eu tenho certeza disso. Talvez Deus esteja chamando você para um ministério, ou para restaurar uma família, ou para liderar, ou para servir, ou até mesmo para voltar à sua presença. Aonde você se encaixa aqui? A pergunta não é se Deus está chamando. A pergunta é, você está ouvindo o chamado do Senhor?
Porque não basta somente ouvir, nós temos que responder a esse chamado. Não basta só nós chegarmos aqui, ouvir através de uma palavra, ouvir através de um louvor, que Deus está te chamando, que Deus quer te usar, que você é instrumento na mão do Senhor, e nós não respondermos com as nossas escolhas e atitudes. Mateus 21, do versículo 28 ao 31. Eu estava olhando aqui, quando eu anotei essa passagem, na minha Bíblia fala exatamente o que eu coloquei aqui. Mas na Bíblia que tem aqui no tablet da Lídia, estava diferente. Um versículo estava trocado, o 29 e o 30. O 30 estava no 29 e o 29 estava no 30. Estava trocado aqui no tablet. Aí eu fui procurar. No meu telefone também tem uma Bíblia. E aí eu fui procurar no meu telefone e na Bíblia aqui, né? Vou até mostrar aqui como é que está na Bíblia da Lídia, aqui no tablet. Eu achei, quando eu li na minha Bíblia, eu achei estranho. Vou ver se eu acho aqui. Achei. Coloca aí o 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Deixa aí. Aqui na Bíblia da Lídia está assim. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Mas na minha Bíblia está assim. Cadê? Deixa eu voltar lá. Na minha Bíblia está assim, no 29. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Está igual ali, de vocês? Está igual ali. Então, na minha Bíblia, está assim. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Esse é o certo. Então, mas na minha Bíblia não está assim. Está ao contrário. Jesus. Eu até coloquei aqui e falei assim, gente, eu preciso tirar essa dúvida lá. O 30 dirigir-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas esse respondeu: Não quero, depois arrependido foi. O 30. Pois é, o meu não está assim, na minha Bíblia não está assim. Almeida Revista e Corrigida. Igual a minha? Então. Mas isso por isso que eu falo, você tem que usar a. E aí todo mundo está na mesma versão. Ok. E aí o versículo 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. E aí, eu coloquei essa passagem justamente para dizer que nós, às vezes, até estamos aqui de corpo presente, fazendo aquilo que Deus
nos manda, que é congregarmos, mas muitas vezes nós só estamos de corpo presente. Não fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque Deus nos chama a ter um compromisso, a ter uma responsabilidade com a sua obra. Nós temos que responder e fazer aquilo que o Senhor nos manda. O primeiro disse, coloca lá para mim, 28, 29. Ele respondeu sim, Senhor, porém não foi. O segundo, que disse não, porém foi, fez a vontade do Pai. Porque ele se arrependeu de ter dito não. E nós precisamos ter esse arrependimento de repente, os nossos pensamentos dizerem, não quero fazer, não quero colocar a mão do arado, mas com o coração contrito e arrependido, vai lá e faz. É como o segundo que nós temos que agir. Muitas pessoas recebem o chamado, mas poucas se posicionam. E aí no versículo 8 de Isaías 6, ele fala, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías ouviu a voz e respondeu, eis-me aqui. Ele não perguntou, quem vai comigo, Senhor? Ele não falou, quanto vou ganhar? Ele não disse, vai ser difícil? Ele simplesmente disse, pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo. Eu vou fazer. E às vezes a gente faz todo quebrado, mas faz. Porque a gente confia naquele que nos dá a ferramenta, nos dá a força, nos dá a sabedoria. Porque é sobre ele, não é sobre nós. Então, às vezes a gente questiona, às vezes a gente quer recompensa, a gente às vezes se faz de fraquinho, de coitadinho. Mas Isaías simplesmente se colocou à disposição do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, nos colocarmos à disposição de Deus, independente de qualquer circunstância. E aí, nessa passagem, nós vimos a seguinte ordem. Isaías, ele viu, ouviu Deus, reconheceu o seu pecado, foi purificado e recebeu o chamado. E aí, a pergunta que Deus faz nessa noite Ele não está querendo saber quem é o mais capacitado. Ele só quer saber quem há de ir por nós. O reino de Deus avança por pessoas disponíveis. E aí a gente encontra muitas pessoas dizendo a seguinte frase, eu usei essa frase por muitos anos na minha vida. Enquanto meu irmão foi o primeiro a se converter ao Senhor, ele sempre pregava para a gente, para o meu pai, para minha mãe, para os irmãos, e falando, Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus quer que você
esteja na presença dele. E aí eu sempre falava, não, eu não estou pronta. Deixa eu me preparar primeiro, aí eu vou. Eu quero um sinal do Senhor. Não é assim que a gente fala? E aí, Deus manda o sinal. Deus permite coisas acontecerem. Nunca diga, preciso estar pronto primeiro, Senhor. Porque é o Senhor que prepara. Nunca diga, quando eu estiver pronto, Senhor, eu vou. Porque é na caminhada que o Senhor prepara e é na caminhada que a gente fica pronto. É no decorrer, irmãos. Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Deus chama pessoas dispostas e as capacita durante a caminhada. E aí nós temos o exemplo de Esther. Esther capítulo 4, versículo 14. Mardoqueus diz o seguinte a Esther: quem sabe se para uma conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então, nós sabemos e conhecemos a história de Esther. Ela precisou se posicionar. Isso aqui é para que a gente possa entender que às vezes nós questionamos certas situações. Às vezes a gente fala assim, mas por que só eu que faço? Eu vou fazer sozinha? Eu já fiz muitas vezes essas perguntas, irmãos, de verdade. Às vezes eu não conseguia entender o porquê. Mas sabe por quê? Porque às vezes Deus quer tratar a nós mesmos. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Mas nós precisamos nos posicionar. O povo de Deus sempre precisou de pessoas que se levantassem quando todos estavam sentados. Então que seja eu a levantar, para ajudar aqueles que estão sentados. Esther, ela precisou se levantar para que houvesse livramento para o povo de Deus. Infelizmente, vivemos uma geração que quer os benefícios do reino, mas evita as responsabilidades do reino. E aí, nós entendemos que se posicionar exige coragem, exige renúncia, exige obediência. Daniel se posicionou na Babilônia, José se posicionou no Egito, e Esther se posicionou no palácio. Então, nós entendemos aqui que o meu e o seu posicionamento fala mais alto do que as nossas palavras. Você pode dizer que ama a Deus, mas seu posicionamento confirma isso? Enquanto nós temos amado a Deus sobre todas as coisas. Precisamos, irmãos, de verdade, ter responsabilidade com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Se Deus confiou a nós nesse lugar, almas que entrarem por aquelas portas, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar posicionados em cuidar dessas almas.
Muitos querem o chamado. Eu espero que ninguém aqui corra do chamado. Eu espero verdadeiramente, porque almas estão perecendo porque nós não nos posicionamos. Então, alguns aceitam o posicionamento, mas poucos permanecem comprometidos. Compromisso é continuar obedecendo quando a emoção passa. E aí em Lucas 16:10 vai dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mesmo quando nós entendemos o nosso chamado, e mesmo com dificuldade, ou mesmo se achando incapaz, nós nos posicionamos e fazemos a vontade de Deus, coisas grandes o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Coisas sobrenaturais nós vamos fazer em nome de Jesus. Jesus chamou os discípulos, mas o compromisso deles foi demonstrado diariamente. No nosso dia a dia, todos os dias, precisamos honrar a Deus, precisamos exaltar a Deus, fazendo aquilo que Ele colocou em nossas mãos para fazer. E aí, com a responsabilidade, vem a bênção. Quanto maior o propósito, maior a responsabilidade. Não podemos pedir crescimento sem assumir compromisso. Eu tenho certeza, irmãos, que quando a gente se compromete com a obra de Deus, a própria palavra ela fala isso. Que quando a gente busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então eu tenho certeza que Deus ele honra aquele que tem compromisso com sua obra. Deus ele honra aquele que obedece ao seu chamado. Então, por que não fazer a vontade do Senhor? Eu sou prova fiel de que Deus não deixa faltar. Seja na saúde, seja no material, seja no espiritual. Porque às vezes a gente enfrenta lutas, irmãos, internas, que a gente acha que vai perecer e Deus vai lá e nos levanta e nos coloca de pé. Então, Deus está te convidando através do teu chamado. E o seu posicionamento é a resposta. Deus continua perguntando hoje, para mim e para você, a quem enviarei? Qual será a sua resposta? A questão não é se Deus está procurando alguém, a questão é se haverá alguém disposto a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você pode dizer para Deus, Senhor, pode contar comigo? Será que nós podemos dizer nessa noite, Senhor, conta comigo? Eu vou ser suporte na vida do outro. Eu vou pregar a tua palavra. Eu vou engrandecer e exaltar o teu santo nome com as minhas atitudes. Se coloquem de pé, em nome de Jesus.